Olá, nessa noite nós vamos fazer uma experiência que eu chamo, nós vamos gravar um boi de piranha, ou seja, uma exposição que visa servir apenas como uma preparação para uma futura exposição mais bem acabada. E o título que nós vamos dar para essa exposição hoje é Vendo as Coisas Como Elas São. E não é por acaso que eu escolhi esse título para incluir essa exposição como uma contribuição dentro desse grupo de exposições que nós fizemos sobre a sociedade teosófica. Muitos anos atrás, creio que no ano de 1973, a primeira palestra que eu assisti, promovida pela Sociedade Teosófica, teve esse título, Vendo as Coisas Como Elas São. E o expositor foi uma pessoa a quem eu sou bastante grato nessa vida, que se chamava John Coates. Nessa época ele era um palestrante internacional da Sociedade Teosófica e depois de alguns anos ele foi eleito presidente mundial da Sociedade Teosófica. E exerceu a presidência por 7 anos. Quando eu fui assistir essa palestra, eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar na Sociedade Teosófica, e foi por essas coincidências da vida que eu cheguei até lá. Eu fui criado numa família da tradição dita católica romana e estudei em colégios católicos romanos até uma certa idade da minha vida. E, portanto, essa foi a minha formação de família, de base. Depois, já na minha adolescência, eu fiquei bastante revoltado com a hipocrisia dos padres da escola de elite, onde eu estudava, lá em Porto Alegre, e decidi sair daquela escola e ir para uma escola pública. Essa foi talvez a primeira grande decisão que eu tomei nessa vida, nessa encarnação. Deixar uma escola de elite e ir para uma escola pública. Nessa escola pública, revoltado, que eu estava com as hipocrisias e contradições que eu via no discurso e na prática dos religiosos dessa tradição, eu me tornei materialista. Lá nessa escola pública havia uma juventude marxista e, com o passar dos tempos, eu me tornei marxista. E por alguns anos fui um cientificista marxista, estudioso das obras de Marx, Engels, Lenin, etc. Isso eu fazia quase como um dever de ofício, porque eu logo me tornei um líder da juventude de esquerda, e isso foi importante na minha vida porque foi uma das razões principais que me levou a estudar economia. Porque, como vocês sabem, para o pensamento marxista, a economia, modo de produção, como as riquezas são produzidas e distribuídas, é a explicação para quase todas as coisas, inclusive para a assim chamada na filosofia marxista ideologia, ou seja, para toda
o arcabouço filosófico, religioso, que é um aspecto tão importante das culturas das sociedades, dentro da visão marxista, é algo que depende fundamentalmente, necessariamente, do modo de produção de uma dada sociedade. Ou seja, é o materialismo dialético ou o materialismo científico, como é chamado. Então, eu estive alguns anos nessa seara e depois de alguns anos, já estudante de economia, começaram a pipocar na minha vida fenômenos ditos paranormais de várias naturezas. E eu achei importante estudar essa fenomenologia. E à medida que fui avançando no estudo dessa fenomenologia, eu conheci novos autores e decidi criar uma organização em que esses fenômenos ditos paranormais fossem estudados de uma forma científica, uma vez que eu era cientificista, né? Materialista, cientificista. O meu materialismo estava um pouco golpeado por conta desses fenômenos, mas eu assim desejava estudar esses fenômenos, criando um grupo multidisciplinar que estudasse com rigor da metodologia científica essa fenomenologia que hoje eu chamo psíquica, mas que é normalmente conhecida na parapsicologia como paranormal. Vários tipos de fenômeno que eu não vou escrever aqui. À medida que eu fui me dedicando a esses estudos, eu comecei a questionar o marxismo para e passo, ou seja, até que chegou o ponto que os meus colegas na militância de esquerda, lembrem-se que nesse momento no Brasil nós tínhamos uma ditadura militar, então era algo bastante sério você assumir uma militância marxista naquele momento do nosso país. E eu me lembro que os meus colegas passaram a dizer: o Sisson está, a gíria que se usava na época, está desbundando, está começando a se preocupar com coisas, filosofias, coisas subjetivas, né? E não científicas propriamente. Enfim, eu comecei a me afastar, já tinha me afastado de todo aquele, como diria o Hermann Hesse, aquele mundo de luzes, né, do cristianismo e da elite da cidade onde eu me criei, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E agora comecei a me afastar dos meus, que eram, né, o meu mundo, né, meu novo mundo naquele momento, que eram os meus colegas da esquerda marxista. E aí comecei a me tornar uma pessoa meio solitária e tentei criar, estava tentando criar e convidando vários amigos para investigarmos essa fenomenologia paranormal com um rigor científico através de um grupo multidisciplinar. Bem, estou dizendo tudo isso para vocês entenderem por que eu assisti um convite para uma palestra na televisão e onde a pessoa, né, foi anunciada como viajante pelo mundo todo, tal, uma pessoa que há muitos anos se dedicava ao estudo de religiões comparadas e que ia fazer essa palestra vendo as coisas como elas são. Então vocês estão entendendo que eu estava procurando ver as coisas como elas são e estava bastante perplexo nesse momento da minha vida com toda essa fenomenologia paranormal que eu procurava estudar, estava procurando estudar cientificamente. Bem, fui assistir essa palestra e estava bastante cético, com muito poucas esperanças de que fosse assistir uma boa palestra, mas como a aula de estatística econômica que eu estava assistindo estava muito chata, eu convidei um grande amigo meu, que era professor de matemática, portanto tinha muita facilidade em estatística, para nós irmos assistir essa palestra e fomos. A faculdade, a palestra se deu na Faculdade de Direito, que era ao lado da Faculdade de Economia onde eu estudava. Bem, a palestra em si, hoje, quando eu me lembro da palestra, eu considero uma palestra bastante pobre,
um exemplo de como nós não devemos fazer uma palestra dentro da seara da Sociedade Teosófica. Por quê? Porque a exposição versou basicamente sobre princípios do que é chamado de teosofia pelas pessoas. Ou seja, se falou da grande lei da justiça divina, ou seja, a lei do karma, se falou da reencarnação, se falou das limitações da mente humana e como é possível ao ser humano buscar um conhecimento mais verdadeiro das coisas, à medida que ele se aperceba das ilusões da mente. Enfim, foi uma palestra muito bem apresentada, muito claramente exposta, porém, como vocês já viram nas minhas outras exposições sobre a Sociedade Teosófica, eu sou bastante crítico a respeito dessa visão de que a teosofia é um conjunto de conhecimentos, ou seja, uma doutrina, por melhor que ela possa ser. E já expus essas ideias, não vou repetir. Então hoje eu olho com um olhar bastante crítico àquela exposição. Porém, aquela exposição foi uma guinada muito grande na minha vida. Por quê? Quando a exposição concluiu, e ela foi falada em inglês, e havia duas senhoras traduzindo, uma professora de yoga muito querida e uma professora de inglês também, que se tornou uma grande amiga minha na época, naqueles tempos. E eu na época já falava inglês, então para mim foi fácil ouvir diretamente o orador. Mas quando a palestra terminou, um gauchão grosso como eu pediu a palavra lá e fez uma crítica com a maior grosseria que às vezes só os gaúchos são capazes. Ele disse mais ou menos isso: eu não sei como uma pessoa gasta tanto dinheiro, viaja tanto, vem de tão longe para falar tantas bobagens. As tradutoras se olharam, ficaram vermelhas, não tinham coragem de traduzir, mas o Sr. John Coates falava espanhol, então ele captou o resumo da crítica daquele gauchão grosso e disse: não, pode traduzir, pode traduzir. E elas disseram: ele está dizendo que ele não gostou nada do que o senhor falou, que o senhor está gastando dinheiro à toa, viajando para falar coisas erradas e tal. Enfim, eu que não conhecia aquela gente, não conhecia o expositor, confesso que fiquei completamente envergonhado de ser gaúcho. Eu fiquei com vontade assim que a terra se abrisse e eu me afundasse, ele desaparecesse naquele momento, de tanta vergonha que eu fiquei. Eu já ia me levantar para dizer um desaforo para aquela pessoa, meu amigo me segurou, porque já conhecia meu temperamento algo sanguíneo, né? Me segurou: não, Manolo, fica quieto e tal. E eu, assim, baixei os olhos, envergonhadíssimo, né? E disse: mas como que uma pessoa pode ser tão estúpida, né? Quando eu levantei os olhos e olhei para o Sr. John Coates, eu levei um choque. O olhar dele para aquele gaúcho grosso, ofensivo, era o olhar de uma mãe olhando para uma criança fazendo uma pequena... Como uma criança se suja assim quando está aprendendo a comer, e a mãe com todo carinho vai lá, brinca, limpa e tal, e tenta de novo. O olhar do Sr. John Coates era assim para aquele homem. Não havia nenhum rancor, não havia nenhuma reação. E aí eu me dei conta que eu estava diante de uma pessoa que tinha uma certa realização que eu não possuía. Eu que nem conhecia aquela pessoa, né, o Sr. John Coates já estava querendo ofender o gaúcho grosso lá. E o Sr. John Coates, resposta dele: que bom que o senhor manifestou com franqueza, de uma forma livre, franca, a sua opinião. Que pena que nós estamos divergindo aqui e ali, mas eu lhe agradeço muito por expor a sua opinião, expor o seu ponto de vista com clareza. Enfim, eu senti que eu estava diante de uma pessoa diferente, uma pessoa que havia conseguido uma paz e uma compaixão que era algo da maior importância. Quando eu fiquei esperando todos saírem, ficou só eu, esse meu amigo e o pessoal ali da Sociedade Teosófica,
conversando com o Sr. John Coates, e eu assim com vontade de fazer algumas perguntas para ele, mas sem coragem, né? Imaginando que a pessoa já estaria cansada, tarde da noite, não tinha coragem. Nem enquanto eu e o meu amigo ali conversávamos um pouquinho, baixinho, o pessoal ali da Sociedade Teosófica reunido, o Sr. John Coates sai no auditório, né, da Faculdade de Direito, se deita nos bancos, né, põe as pernas para cima assim e descansa. Ou seja, era um senhor, para vocês entenderem, assim, né, deitado nos bancos, com as pernas para cima do espaldar das cadeiras dos bancos da faculdade, do auditório da Faculdade de Direito. Eu me dei conta que eu estava diante de uma pessoa muito especial. E esse gesto dele me deu coragem de ir lá falar com ele. Quando eu fui, cheguei lá, falei inglês, me desculpe, tal, o senhor deve estar cansado. Não, meus amigos, sentem aqui, vamos conversar, tal. Nós falando em inglês. E o pessoal da Sociedade Teosófica lá conversando. Bem, nós ficamos conversando vários minutos em inglês e eu fiz algumas perguntas para ele, principalmente alguns pontos de relação entre o pensamento que ele expôs e um autor que eu estava estudando muito nessa época, que era o senhor Jiddu Krishnamurti, mais conhecido como Krishnamurti. Um grande filósofo já falecido, um grande instrutor, um grande místico, enfim, um grande homem. E as respostas dele me deixaram muito, muito curioso e muito com vontade de conhecer mais, né, sobre ele, sobre a Sociedade Teosófica. E eu me despedi, né, depois de alguns minutos, já com medo de estar sendo inconveniente, a pessoa já cansada, e disse, então muito obrigado, tal. Quem sabe a gente se encontra novamente, esse mundo é tão pequeno. E ele olhou para mim, para o meu amigo, e disse, vocês não gostariam de almoçar comigo amanhã? Quando ele disse isso, o meu coração, a minha alma, como se tivesse saído voando assim, e eu mal pude dizer, I would love it, eu adoraria, eu disse para ele. E ele gritou para o professor de yoga, Dagmar, eu posso convidar esses meus dois amigos para almoçar? Eu disse, claro, tal. Então nos deu o endereço e lá fomos nós. No outro dia, nós almoçamos um almoço maravilhoso, vegetariano, eu, gauchão, né, acostumado a comer carne, um almoço maravilhoso, repito, nós conversamos a tarde inteira, eu, o meu amigo e o Mr. John Coates, que já era um senhor de idade, já era um inglês alto, de olhos claros, azuis, cabelos branquinhos, já um pouquinho longos assim, né, puxados para trás, uma figura interessantíssima o Sr. John Coates nessa época. Um senhor, já repito, né, que já devia estar lá beirando seus 70 anos de idade, fácil. Tanto assim que nós estamos em 73, 5 anos depois ele veio a falecer. Então vocês vejam que já era uma pessoa de idade. Bem, essa conversa com ele foi muito marcante na minha vida, muitas coisas a partir daí começaram a mudar. E eu, graças à influência desse senhor e das pessoas que se encontravam lá em Porto Alegre, na loja, que até hoje existe, chamada Loja Dharma, me receberam muito bem, muito fraternalmente. Embora, eu devo dizer a vocês, que quando cheguei lá, assisti a primeira exposição, né, propriamente numa reunião da Sociedade Teosófica, eu disse que nunca mais ia voltar. Imagine, para uma pessoa cientificista, chega lá e ouvir uma pessoa falando sobre os poderes paranormais que as pessoas podem ter, eu fiquei assim, mas isso aqui é uma seita, isso aqui é uma igrejinha, eu disse, não volto mais aqui. Porém, ao conversar com as pessoas, eu me dei conta que o senhor Krishnamurti era uma pessoa que tinha sido criado na Sociedade Teosófica. Então eu fiquei muito curioso e querendo conhecer mais sobre essas relações do senhor Krishnamurti com a Sociedade Teosófica. E aí, passado um mês mais ou menos, voltei lá. Eu vou lá para tentar saber mais sobre isso. Aí, quando cheguei lá, outra exposição daquelas dogmáticas, né, carolas, assim, como a gente encontra numa igrejinha, numa seita, né?
e disse, não, agora realmente eu nunca mais volto aqui. Mas aí eu fiquei sabendo, nas conversas depois da reunião, que o senhor Krishnamurti tinha sido criado, tinha sido tornado quase como um filho adotivo de uma ex-presidente da Sociedade Teosófica, e que tinha tido uma grande relação com a sociedade, muito maior do que eu imaginava. Aí eu digo, não, passado mais um mês, eu tenho que ir lá para saber mais sobre o Krishnamurti e tal. Aí voltei lá, e assim eu fui 2, 3, 4 vezes, e até que eu comecei a me encontrar mais no grupo de jovens da Sociedade Teosófica, que aliás já tinha sido alguma coisa que o senhor João Costo tinha me alertado. Quando ele passou aquela tarde conversando comigo, com a sua experiência, né, de conhecer a psique dos jovens, ele era o presidente de honra da então Federação Teosófica Mundial de Jovens, que se chamava Federação Mundial de Jovens Teosofistas. Depois é que o nome foi mudado para a Federação Teosófica Mundial de Jovens. Enfim, ele me alertou, olha, você procura os jovens. Parece que ele já estava vendo aquela cena, que eu ia reagir, que eu não ia me dar bem, né, com as pessoas de mais idade e com aquela carolice, aquele pensamento uníssono, né, que caracteriza as seitas. Eu não ia me dar bem com aquilo ali, eu almejando por um enfoque científico, uma pesquisa científica desses fenômenos paranormais. Bem, no meio dos jovens, me lembro muito de uma pessoa que também foi muito importante na minha vida, que se chamava Marcos Flávios, e outros colegas muito queridos. Eles me receberam muito bem, e ali eu comecei a fazer algumas exposições sobre economia, sobre política, sobre outros assuntos. Comecei a ler um pouco da literatura gerada pela Sociedade Teosófica, e em questão de alguns meses, no máximo um ano, eu me tornei um palestrante dentro dessa querida, saudosa loja Dharma da Sociedade Teosófica. Bem, a minha vida, a partir daí, mudou muito, porque eu comecei a estudar muito, não só o Krishnamurti, a literatura gerada pelo Sr. Krishnamurti, mas a literatura gerada pela Sociedade Teosófica. E comecei a fazer pesquisas. Lembrem-se, para quem não lembra, que o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica é investigar as leis pouco conhecidas da natureza e os poderes latentes no ser humano. E era exatamente o que eu estava querendo. E o segundo objetivo da Sociedade Teosófica nos fala em promover o estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Então tinha a ciência ali, eu estava me sentindo minimamente seguro. E, bom, mas, repito, só fiquei na Sociedade Teosófica devido à ambiência que eu encontrei mais tolerante, mais aberta, menos dogmática nesse grupo de jovens, onde eu rapidamente me tornei uma liderança. Em menos de um ano lá eu fui eleito coordenador daquele grupo de jovens ligado àquela loja da Sociedade Teosófica. Enfim, assim começou a minha vida nessa organização, que se estendeu por longos anos. Por longos anos, e repito, coisa que eu já disse numa sessão passada, a minha militância nessa organização foi muito importante para mim, muito importante, sobre vários aspectos. Bem, então, ao longo da minha trajetória na Sociedade Teosófica, eu fui desenvolvendo uma compreensão dos 3 grandes objetivos da Sociedade Teosófica, que foi me diferenciando de grande parte das elites da Sociedade Teosófica, das lideranças da Sociedade Teosófica. Eu já a essas alturas, né, depois de alguns anos, já havia me tornado uma liderança, pelo menos no campo da juventude da Sociedade Teosófica. Viajei, fui à Índia, enfim, por conta desse meu trabalho ligado à juventude da Sociedade Teosófica, principalmente, né? E também pela vontade de encontrar o Sr. John Coates, coisa que eu realizei. Eu entrei para a Sociedade Teosófica em 73 e em 1978 eu fui para a Índia, fiquei 8 meses na Índia, na sede da Sociedade Teosófica no sul da Índia. Na cidade chamava Madras, agora se chama Chennai, no bairro de Adyar. Bem, isso para vocês entenderem por que eu estou dando, assim,
expondo, em primeiro lugar, a minha enorme gratidão à Sociedade Teosófica, à Loja Dharma, aqueles companheiros daqueles tempos, como a professora Dagmar, o falecido professor Wadi Miguel, o Marcos Flávio, um advogado brilhante lá de Porto Alegre. A todas essas pessoas eu devo muito, e vários outros colegas daquela época que eu não teria como mencionar vários. Tempos depois eu me tornei presidente dessa loja e tenho muito boas lembranças disso também. Bem, hoje, quando eu olho para esse título, vendo as coisas como elas são, eu tenho vontade de falar algo bastante diferente daquilo que eu ouvi. E repito que o que me marcou mesmo foi a imensa bondade, a imensa compaixão que eu encontrei naquela alma maravilhosa do Sr. John Coates e naquele grupo de amigos, por extensão, da Loja Dharma, que depois se tornaram meus amigos. Muito mais do que a exposição em si, repito novamente. À medida que os anos foram passando e eu fui me tornando um crítico do status quo dominante na sociedade teosófica, como vocês já viram pelas minhas exposições, e como vocês, quem não conhece, poderá ver nessa obra, Teosofia e Fraternidade Universal, e repito mais uma vez, está na íntegra no site Anna Kingsford, annakingsford.com. Ali tem essa obra na íntegra já, com uma pequena revisão e tal. Aqui eu exponho a visão que, a grosso modo, é a visão que até hoje eu estou expondo para o público interessado em teosofia, sociedade teosófica. Estou expondo essa visão. Mas hoje, vendo esse título, o que eu gostaria de transmitir a vocês? O que me lembra isso? Me lembra, sobretudo, parábolas dos evangelhos em que nos é passado um conhecimento que Jesus é perguntado pelos seus discípulos: mestre, por que para nós falas as coisas como elas são? E para o público só falas em parábolas. E a resposta é uma parábola muito conhecida, né? E Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do Pai, do reino de Deus. Aqui, ó, isso está em Mateus 13, né? Está também em Marcos, está em Lucas 8, 10. Essa ideia de que Jesus, para os seus discípulos, falava... Vamos dar uma olhada aqui, para vocês terem uma ideia. Jesus, para os seus discípulos, falava... os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que eles falam por meio de parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Ou seja, àquele grupo foi dado ver as coisas como elas são, nós podemos dizer. E os de fora não lhes foi concedido. Então Jesus falava para esses de fora em parábolas. Lhe falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Enfim, isso está em Lucas, está de uma forma diferente em Marcos também. E Jesus conta outras parábolas, tal, e mais adiante ele diz: e fora de parábolas nada lhes falava. Fora de parábolas, olha aqui, ó. Mateus 13, 34. Todas essas coisas Jesus falou à multidão, várias parábolas,
e por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas, ou seja, sem usar palavras alegóricas, palavras parabólicas. Ou seja, lá em Lucas aparece, sem parábolas nada lhes falava. E aqui nessa tradução, meio, diz, nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. Então, o que isso tem a ver com a Sociedade Teosófica? Porque isso é uma contribuição que nós estamos fazendo, pretensamente uma contribuição ao trabalho da Sociedade Teosófica. É nesse contexto que eu estou fazendo essa experiência dessa noite. A meus olhos tem tudo a ver, porque essa parábola demonstra um conhecimento pleno do princípio da fraternidade universal. Ou seja, do princípio de que as capacidades humanas são muito diferenciadas. E logo antes aqui, uma das parábolas que Jesus fala é justamente a parábola do semeador. Aquela parábola que as sementes, umas caíram em lugares inóspitos, em lugares que não havia como germinar e morreram, outras morreram embaixo, caíram embaixo dos espinheiros e não puderam se desenvolver bem, e outras caíram em terra boa. E as sementes que caíram em terra boa, algumas deram frutos a 30 por 1, outros a 60 por 1 e outros a 100 por 1. Ou seja, é uma parábola magistral a respeito do princípio da fraternidade universal. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, da mesma Mãe, do mesmo Deus, porém temos capacidades diferenciadas, assim como também a parábola dos talentos nos fala. A um deu 1 talento, a outro 2, a outro 5, a cada um segundo as suas capacidades. Mas nessa parábola do semeador, Jesus fala que o meio material tem a sua influência. Se ela cair em cima da rocha, a semente vem, o pássaro come, a semente não vai se desenvolver. Se ela cair embaixo do espinheiro, ela vai ficar torta, ela não vai se desenvolver plenamente. Porque o meio está sendo muito duro, muito não permissivo a um bom desenvolvimento, não conduzivo a um bom desenvolvimento. Porém, mesmo quando o meio é bom, coisa que todos nós deveríamos almejar na sociedade, né? Que todas as pessoas tivessem condições mínimas de dignidade e, sobretudo, de igualdade de oportunidades para desenvolver as suas capacidades latentes. Mesmo quando o meio é bom, as pessoas, umas dão frutos a 30 por 1, outras a 60 por 1 e outras a 100 por 1. Ou seja, ainda assim, as capacidades se manifestam de uma maneira extraordinariamente diferenciada, mesmo quando as condições são boas. O que nos é uma lição magistral do princípio da fraternidade. Nós devemos buscar um meio bom, porque senão as pessoas ficam prejudicadas, mas não devemos nos iludir com o igualitarismo, porque mesmo quando o meio for bom, as capacidades se manifestarão de uma forma muito diferenciada. Enfim, o que isso tem a ver com vendo as coisas como elas são e com falar em parábolas? Tem tudo a ver. E o que isso tem a ver com os objetivos da Sociedade Teosófica? Tem tudo a ver. O primeiro objetivo da Sociedade Teosófica nos fala do princípio da fraternidade universal, e que a sociedade deveria ser um núcleo prático de fraternidade universal da humanidade. Para isso, precisaria haver uma compreensão desse objetivo e como a sociedade deveria se constituir como uma organização que espelhasse, que refletisse esse princípio da fraternidade universal. Coisa que, a grosso modo, já expliquei isso em outras exposições, não acontece. E, de outro lado, através desse exemplo prático, ela ganharia o direito de levar ao mundo, através do seu segundo e terceiro objetivo, especialmente o segundo, que nos fala do estudo comparado de religiões, filosofias e ciência. Através do estudo comparado, nós iríamos levando as parábolas de toda a tradição filosófica e religiosa do mundo, através do método comparativo e com o amparo do conhecimento científico,
iluminando essas parábolas e tornando elas mais compreensíveis àqueles que tiverem interesse em compreender essas coisas. Dentro dessas parábolas está contido, de uma forma magistral, sintética, porém brilhante, divinamente inspirada, certamente, o princípio da fraternidade universal, que já disse, já tentei explicar, e nessa obra citada tento explicar muito mais detalhadamente, é decisivo para o bem-estar da humanidade. Não só como indivíduos, mas como sociedades, globalmente consideradas, continentalmente, nacionalmente consideradas. Sem a compreensão do princípio da fraternidade universal, ou seja, da unidade fundamental dos seres humanos enquanto gênese, enquanto essência, porque todos nós temos o mesmo pai e mãe, a mesma origem divina, ou se formos cientificistas, materialistas, temos a mesma gênese na natureza. Enfim, e portanto temos essencialmente o mesmo valor. Porém, se estudarmos com o método comparativo, ou mesmo com o auxílio da ciência contemporânea, as capacidades humanas, vamos nos dar conta que elas são extraordinariamente diferenciadas, se fizermos isso com seriedade, com honestidade. Coisa que eu procuro mostrar na minha dissertação de mestrado, nessa obra com amparo de amplas citações da filosofia perene, e na outra obra, O que é de errado com a política, com amparo de pesquisas empíricas, pesquisas científicas rigorosas. Enfim, convido as pessoas a lerem essas obras e a refletirem sobre a importância decisiva do princípio da fraternidade universal da humanidade. Agora, como levar esse princípio ao mundo? Supondo, dando o benefício da dúvida a esse orador, de que de fato esse princípio seja decisivo para a felicidade tanto individual quanto a harmonia coletiva possível na nossa família humana, dando esse benefício da dúvida, como levar isso ao mundo? Ora, se as capacidades são diferenciadas, a forma que precisa ser levado esse conhecimento ao mundo também precisa ser diferenciada, ou seja, precisa ser adaptada aos diferentes níveis de capacidades humanas e às diferentes culturas onde as pessoas habitam, vivem e pertencem. Então, no dia de hoje, eu procuro dar esse pequenino exemplo, trazendo uma tentativa de interpretação dessa parábola. Por quê? Porque a cultura que domina o Ocidente é a cultura judaico-cristã e científica, como já tentei expor isso também. Ora, o Ocidente hoje, a civilização ocidental, está dominando amplamente nessa época de globalização econômica e de derrocada da chamada cortina de ferro e desmembramento das repúblicas soviéticas, o marxismo ficou bastante combalido e o liberalismo assumiu uma hegemonia tremenda no mundo de hoje, para o bem e para o mal. E a globalização é um fato contundente. Eu que estive na Índia já 3 vezes, uma vez 8 meses, outra vez 6 meses, outra vez 5 meses, cada vez que eu chegava na Índia, eu me dava conta quão avassaladora estava sendo a influência do Ocidente sobre aquela cultura que era tradicionalmente fechada, e multimilenar. Uma cultura multimilenar, antiquíssima, civilizações ainda trazendo as suas contribuições naquele continente do Industão. Então, eu que já estive na Índia algumas vezes, por um tempo bastante apreciável, me dei conta da tremenda influência que a civilização ocidental está exercendo com os seus valores, com as suas grandes instituições sobre aqueles países, a Índia, o Oriente em geral.
repito, para o bem e para o mal. Vejam o que está acontecendo com a China, vejam o que já aconteceu com o Japão no pós-guerra, ou seja, as grandes nações asiáticas sendo tremendamente influenciadas pelo pensamento ocidental. Seja pelo liberalismo via globalização, como no caso da Índia, seja pelo capitalismo de Estado, uma vertente neomarxista, como no caso da China, ou seja pelo liberalismo quase clássico, como no caso do Japão. Enfim, então, o que eu estou querendo sugerir? É muito importante para o trabalho da Sociedade Teosófica que em cada país, em cada cultura, sejam feitas as devidas adaptações e que através do método comparativo a gente procure centrar a atenção sobretudo naquelas tradições que são dominantes naquela área, porque aqueles símbolos dominantes naquela cultura são os símbolos que dizem respeito, que conduzem mais facilmente à consciência daqueles seres, daquela população. E no caso do Ocidente, tem uma dupla significância, uma dupla importância, porque a civilização ocidental hoje está avassaladoramente dominando o globo, via globalização de informações, de economia, etc., de comunicações, internet, etc., etc. Então, a civilização ocidental hoje tem como base, repito, uma cultura ocidental, greco-latina e, através do cristianismo judaico-cristã, assim chamado, e outra coluna fundamental é o que? É a ciência contemporânea. Se isso é verdade, como me parece obviamente que é verdade, é muito importante que nós façamos um trabalho de ressignificar a tradição ocidental, seja clássica, mas sobretudo judaico-cristã, trazendo um novo conteúdo para os nossos povos. Porque sem isso, dificilmente nós encontraremos soluções para os nossos grandes problemas, de todos os tipos. E se a civilização ocidental exerce essa tremenda influência sobre o mundo, se nós trabalharmos na base cultural dessa civilização, nós estaremos, por via de consequência, ao melhorarmos os valores, os princípios, a ética, etc., todos eles altamente comprometidos nos dias de hoje, altamente questionáveis, altamente equivocados nos dias de hoje, os grandes valores predominantes na nossa época, como já tentei falar nas exposições passadas, explicar isso, e procuro explicar melhor nas minhas obras escritas. É fundamental, por conta desse cenário de globalização, de domínio do pensamento ocidental, além de ser fundamental para nós que vivemos no Ocidente, para podermos comunicar com o imaginário coletivo das nossas populações, do nosso povo, e não darmos as costas, como tanto da nossa elite fazem, buscando gurus lá de outras culturas e novaerismos que não explicam, que não aprofundam a compreensão dos símbolos que estão no imaginário, dominantemente no imaginário coletivo dos nossos povos, que se trata, no nosso caso, de uma simbologia cristã, seja de origem romana, seja de origem evangélica, protestante, seja hoje, no caso do Brasil, de origem espírita, com as suas os seus vários ecletismos, enfim. A simbologia cristã é absolutamente vital para ressignificarmos essa coluna fundamental da civilização ocidental e que hoje está combalida, está ruindo. E a ciência, que é mais jovem, ainda não detém a profundidade suficiente para inspirar de uma forma segura uma nova vertente civilizatória. Enfim, isso é o resumo da ópera, que é muito importante para tentar mostrar a vocês que é muito importante nós tentarmos
ressignificar os valores da tradição cristã nas nossas civilizações, nos nossos povos ocidentais e, por via de consequência, por via do domínio da civilização ocidental para todo o mundo. Dei o exemplo já numa exposição passada da Índia, que ao conquistar a sua independência a duras penas, com tantos conflitos, com tantas perdas, foi buscar, não na tradição hindu, porém foi buscar justamente nas instituições inglesas a matriz organizacional para o seu país. As instituições inglesas que são o que são. Não tenho tempo aqui para dar uma aula, está aí o meu livro, Que Há de Errado com a Política, para mostrar a miséria, o equívoco crasso, a impossibilidade total de resolver os grandes problemas humanos através das instituições clássicas do liberalismo. Absolutamente impossível. E aqui é o cientista, político, economista, pós-graduado, com os livros que tem escrito, afirmando isso, com todas as letras. As instituições que hoje dominam o mundo, quer no mundo liberal, que hoje é absolutamente hegemônico, mas também no mundo ainda neomarxista, são absolutamente incapazes, porque são falhas, porque são equivocadas, porque são baseadas em princípios e numa ética absolutamente equivocada. Elas são incapazes de conduzir o mundo a soluções consistentes para os seus grandes problemas. Então não é pouca coisa o que está sendo afirmado aqui. O princípio da fraternidade universal é decisivo para tudo isso. As nossas, hoje, grandes instituições, as matrizes pensamentais, quer de origem liberal, quer de origem marxista, e já nem falo nos tradicionalismos religiosos degenerados, completamente caudatários desse pensamento laico no mundo de hoje, posto que incapazes de empolgar o pensamento das nossas elites intelectualizadas. Já afirmei, vou afirmar de novo aqui. Você pega a população do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da Escandinávia, ou do Japão, como eu tenho dados sobre isso, dados científicos, não é axiologia, pesquisas do maior rigor científico. Se você pega uma variável, número de anos de escolaridade da população, então você vai num país como o nosso, à medida que você vai aumentando o número de anos de escolaridade, a grosso modo, o número de pessoas vai diminuindo. Isso se nós ajustarmos uma reta nessa variável, nós vamos ter isso, né? No nosso país. Né? No caso dos países dito industrializados, desenvolvidos, a coisa é diferente, ela fica como uma barriga, uma mulher grávida assim. Né? Mas num país como o nosso, você tem, a grosso modo, uma reta. Quanto maior o número de escolaridade, menos pessoas. Aí você pega outra variável. Qual a importância que o senhor, a senhora atribui à religião na sua vida? Certo? De 1 a 10, de 0 a 10. Se a pessoa for muito materialista, você vai dizer 0. A religião é o ópio do povo, diria o filósofo Karl Marx. Né? Se a pessoa for muito crédula, tal, ela vai dizer, não, a religião é 10, a importância é fundamental, total na minha vida. Tal. Ora, quando você cruza as duas variáveis, o que nós vemos? Elas são absolutamente inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o número de anos de escolaridade de uma pessoa, estatisticamente falando, menor a importância que ela atribui à religião na sua vida. O que mostra a capacidade, a incapacidade das tradições religiosas de empolgar, de cativar as mentes mais elevadas da nossa sociedade, as mentes que criam as instituições da nossa sociedade. Então eu posso afirmar, com todas as letras e com toda a autoridade, que as tradições religiosas hoje são absolutamente incapazes, estatisticamente falando, é claro que há exceções, né? Mas estatisticamente falando, são incapazes de empolgar o pensamento, a mente, a alma, cativar a alma das pessoas mais intelectualizadas. Isso é uma verdade.
Quem não conhece isso, que vai estudar e descubra a verdade que é isso. E isso, ao mesmo tempo que evidencia a dominância, a hegemonia do pensamento laico, cientificista no mundo de hoje, é a evidência de uma tragédia imensa. Por quê? Porque a ciência do mundo de hoje ainda é superficial, ainda é uma infante, ainda é uma criança, absolutamente incapaz de conduzir uma sociedade a dias de harmonia, de paz, de felicidade social. Absolutamente incapaz. Ela depende das tradições multimilenares, das religiões, das filosofias, depende absolutamente. Se quiser ter hipóteses inspiradas, verdadeiras, as quais testar, ela vai precisar dessas tradições. Mas essas tradições como se encontram hoje? Carcomidas, totalmente degeneradas, seja no Ocidente, seja no Oriente, incapazes de empolgar o pensamento, com toda a razão, porque elas hoje são exemplos acabados de dogmatismo, do que se chama de idolatria, ou seja, de dar importância à letra, à forma e não ao conteúdo vivo das coisas. Então, é absolutamente decisivo, meus irmãos, minhas irmãs, que haja uma reforma do pensamento filosófico religioso atrelada ao pensamento científico. Porque o pensamento cientificista jogou o nenê fora com a água suja do banho. Na nossa época. Eles olham para o pensamento, vendo a degeneração imensa das tradições religiosas, eles olham para esse pensamento como o quê? Como coisas pré-científicas, como exemplo de ignorância. E ponto final. E com isso jogam o significado oculto, o significado decisivo, fundamental para a orientação da própria ciência, jogam fora com a água suja que envolve essas pérolas, essas joias. Bem, acho que isso já dá uma ideia de como nós precisamos do princípio da fraternidade universal e como nós precisamos, nós, não só a sociedade teosófica, mas o mundo precisa de uma forma adaptada de levar o conhecimento ao mundo. Ou seja, há uma elite intelectualizada, é preciso falar as coisas com todas as letras, com corroboração na ciência contemporânea, por mais que isso nos afaste da grande comunidade, que não tem capacidade conceitual para penetrar esses conceitos. Isso é algo que parece ofensivo aos dogmas da nossa época. Como que não? Se a pessoa tiver boas condições, dizem os marxistas, os materialistas, a pessoa vai ter uma plena consciência de cidadania, vai ser inteligente. E os liberais dizem o quê? Não, a pessoa, se ela tiver liberdade, ela vai escolher e vai saber muito bem como escolher, porque as capacidades são muito semelhantes, que é um dos dogmas do liberalismo. Daí a regra, um homem, um voto. Desde que haja liberdade, está tudo resolvido, o que é um absurdo. Então é difícil saber, é mais ou menos como a história lá da Cinderela, né? É difícil saber qual das duas filhas da megera, né? Qual das duas é mais feia. É difícil saber. E o mundo precisa desesperadamente da beleza da Cinderela. A Cinderela significa uma nova, entre aspas, nova, uma ressignificação, uma nova interpretação das tradições filosóficas e religiosas da humanidade, não divorciada do rigor lógico, do rigor experimental da ciência contemporânea. Bem, o tempo já se foi, que nós havíamos nos proposto a falar, e fica esse boi de piranha para ser melhorado e para que no futuro nós possamos apresentar de uma forma mais competente, mais
melhor fundamentada esse mesmo conteúdo. Agora, eu gostaria de completar essa exposição, vendo as coisas como elas são, também que vocês tivessem uma noção, para concluir, de que condições, quais são essas condições com as quais nós estamos dando essa contribuição aos amigos, àqueles interessados na sociedade teosófica, na teosofia, nos objetivos da sociedade teosófica. Repito, que já falei numa outra exposição, são condições bastante difíceis. Tanto eu quanto o Marcão, que está aqui comigo. Deixa eu voltar a câmera aqui para o Marcão, para vocês verem a cara de sono do Marcão. Olha aí. Opa. As olheiras. Depois de um dia de trabalho, pega um mancha aí, Marcão. Depois de um dia de trabalho, eu lá na fazenda Roda e Cruz e o Marcão na sua empresa de informática, nós estamos aqui, já são 11h20 da noite, tentando dar essa contribuição. Então nós pedimos que os nossos compassivos e compreensivos assistentes, né, nas redes, no YouTube, etc., que tenham condescendência, paciência com as difíceis condições com as quais hoje nós apresentamos esse conhecimento. Mas é muito interessante que a gente apresente hoje esse conhecimento sob essas circunstâncias de pouco tempo, de pouca pesquisa, né, de cansaço físico, porque eu vou gostar, se os nossos objetivos pelo qual hoje nós trabalhamos, sobretudo esse projeto lá da Fazenda Roda e Cruz, que aliás está no YouTube também, aí no nosso canal do YouTube, né? Tem aí uma pequena exposição, um pequeno vídeo sobre a Fazenda São Columbano Roda e Cruz. E por que nós estamos criando esse projeto? Assim, em resumo do resumo, nós esperamos, através desse projeto, daqui a alguns anos, adquirirmos recursos para criar um grupo de trabalho de pessoas como o meu amigo Marcão, que trabalha um dia por semana, umas poucas horas comigo, para que nós possamos criar um grupo de trabalho mais profissional, que se dedique, se possível, full time a esse trabalho de levar esses conhecimentos de uma forma mais gabaritada, mais profissional, e colocar essas ideias nas prateleiras do mundo. Então, vai ser interessante, se Deus nos permitir algum sucesso nesse projeto, daqui a alguns anos nós tivermos assim, vai ser interessante nós compararmos a precariedade quase amadora desses nossos vídeos com aqueles que nós vamos poder criar no futuro, se assim for a vontade de Deus.